Cara, eu tava até gravando ontem um vídeo desse, um tom mais leve pra off-season, né? De halftime shows, né? E que a conversa foi exatamente essa, que depois do show do Maroon 5, rolou um estalo na NFL do tipo, cara, a gente tem que mudar um pouco isso aqui. E, cara, sobre os comerciais, pra mim sempre foi parte de Super Bowl Sunday. Esperar os comerciais, saber quais marcas estão, o que elas vão fazer, quais serão os mais engraçados, quais são os melhores, quem que eles vão colocar nos comerciais. Isso, pra mim, pelo menos, sempre foi parte da minha rotina de Super Bowl Sunday. Naturalmente, hoje, a gente não tem mais o acesso na própria transmissão, né? Fica difícil de vir pra cá, então eu cato no YouTube o dia seguinte. Vou assistir os comerciais. Mas, assim, de verdade, acho que grande parte do que faz esse espetáculo de Super Bowl Sunday, né, nos Estados Unidos, deixar todo mundo colado na tela, são os comerciais. Os comerciais, tipo, você não quer perder, porque muitas vezes o comercial tem história. Ele vai ter um no meio do primeiro quarto, aí no break do primeiro pro segundo quarto entra a parte 2, depois do halftime show é a parte 3, no 2-minute warning é a parte 4, então você não pode perder, senão você perdeu a história do comercial. Então, pra mim, pelo menos, é parte do espetáculo. Cara, isso é muito interessante, porque eu só vi esse ano, mas isso não deve ser desse ano, mas para mim é o ápice disso que a gente está falando, que as marcas estão soltando teasers para os seus comerciais de Super Bowl. É tipo assim, é bizarro. Ó, vai ter um comercial de 1 minuto, 30 segundos às vezes. Olha o teaser que a gente vai fazer. Tal ator, tal atriz, tal trailer. Isso é muito louco. Mas isso é uma diferença bacana, porque para mim nunca foi sobre o comercial. Nunca foi, porque eu sempre vi aqui, nas transmissões daqui. Então, eu acho que o mercado publicitário brasileiro está começando a entrar nisso, das marcas começarem a fazer coisas específicas, mas ainda é muito longe. Eu acho que a galera aqui no Brasil que nunca teve esse acesso aos comerciais americanos nem imagina que é literalmente assim. Quais são os únicos momentos que você pode sair de uma transmissão esportiva? No intervalo e nos comerciais. Intervalo que eu digo no meio. A NFL transformou o intervalo num show que você não pode sair, e o comercial num show que você não pode sair, e o jogo você não pode sair. Só que é isso que eu acho tão interessante, porque é para dois públicos diferentes, né? Show da Rihanna, por exemplo, que é recente, teve mais audiência nos Estados Unidos que o jogo. Então a NFL falou, caraca, o produto inverteu, cara. O show do intervalo é maior do que o jogo. Então, e aí? Mais uma vez, um momento de decisão. Vamos focar nisso, vamos começar a focar nisso. Os comerciais têm esse apelo, vamos para os comerciais. Então, isso é muito legal de ver. E eu acho que é uma tendência de acontecer aqui no Brasil. Você vê que nos 2 jogos que a gente teve aqui no Brasil teve show do intervalo. Então, assim, a NFL descobriu uma fórmula. Hoje, quase todos os jogos internacionais têm shows. Não tem comercial só em Super Bowl, apesar de, claro, ser totalmente diferente. Então, e isso tudo só mostra o quanto a NFL, assim, a gente tem tanto controle do nosso produto que a gente vai, entre muitas aspas, manipular a audiência para fazer exatamente o que a gente quer. Você não vai sair do sofá. Não saia do sofá, porque o que a gente vai mostrar é tudo muito interessante. E também tem o jogo, sabe? É basicamente isso. Pô, e esse ano, você vê a força, né? A Cadillac vai apresentar o carro, né, da Fórmula 1 no intervalo do Super Bowl. A Pepsi tá com... Você viu? Não sei se você assistiu o teste cego de Pepsi Zero e Coca Zero. E quem está fazendo o teste cego é o Urso da Coca-Cola. Então, assim, é um palco de provocações e rivalidade, que é o que até vocês falaram. O teaser já te gera uma expectativa para o jogo, e aí o teaser já fala, ó, o começo aqui, no intervalo tem outro, no final, enfim. Então já cria um ecossistema de atenção, né? Aquela economia da atenção que você não sai do sofá, porra. É muito louco. E esse ano eu vou fazer o jogo pelo DAZN, eu vou comentar pelo DAZN. Eu acho que é a primeira vez que eu vou assistir a transmissão americana, porque no DAZN passa a transmissão americana, né? Então, comerciais e tudo. E eu confesso que eu tô até animado, assim, porque no play que a gente dá uma respirada e tal, e poder absorver isso, porque geralmente ou vendo fora de casa, alguma coisa assim, é sempre com a transmissão brasileira, que é muito legal, é claro, mas esse componente a mais dos intervalos é muito legal. E vocês acreditam que o Super Bowl ele ainda é o principal motor de crescimento da NFL no Brasil? Ou você acha que ele já acontece de uma maneira bem distribuída ao longo da temporada? Cara, até ele começar a frase, Pepe, eu tava assim, não, Super Bowl é o maior motor. Eu tava assim também. Cara, sabe o que eu acho, Golinho? Eu acho que você vai concordar comigo nessa, cara. Eu acho que o jogo no Brasil virou um Super Bowl 2.
para o crescimento do esporte do Brasil. Porque se você for ver os números de audiência das emissoras para o jogo no Brasil, são números abusivos. É uma coisa totalmente fora da curva. Porque todo mundo quer saber o que está acontecendo. Porque todo mundo anuncia, se fala ao longo de 1, 2, 3 semanas, todo mundo quer parar para ver, todo mundo quer entender o que está acontecendo, todo mundo quer falar que coisa é essa que está acontecendo no Maracanã que não é futebol. Que coisa é essa que está acontecendo na Neoquímica que não é futebol. Então todo mundo quer saber o que é. Cara, eu tenho vários amigos, que assim, mesmo assim, sabendo que eu sou apaixonado, sabendo que eu sempre falo sobre futebol americano o tempo todo, nunca se deram o trabalho de ver um Super Bowl, de ver um jogo de playoff, alguma coisa. Mas quando teve o jogo na Neoquímica, o primeiro, eles falaram, pô, peraí, tá tendo um jogo de futebol americano no estádio do Corinthians? Pô, tem que ver o que é isso. Eu tenho que entender o que tá acontecendo. E aconteceu dessas pessoas falarem, pô, eu não entendi nada, mas achei maneiro. Aí daqui a pouco assisto 2, 3 jogos, pô, comecei a entender. Cara, é uma porta de entrada pro esporte. Hoje eu diria que tão grande quanto o Super Bowl. O que o Super Bowl puxa muito, o Halftime Show puxa demais. O Globo agora a gente vai ter Halftime Show, né? Passando, acho que depois do Big Brother, né? Então isso vai ser. Certeza vai ser um absurdo. Certeza vai ser uma loucura. Agora, o jogo no Brasil também, cara, assim, todo mundo quer. Cara, eu tenho amigos que estão falando, pô, eu quero ir. Eles estão falando, quero ir. Eu não sei nada, nunca vi um jogo, não presta atenção, mas eu quero ir, jogo do Maracanã, eu quero ir. Então, cara, eu acho que, não sei se você pensa assim também, Golim, mas os jogos no Brasil estão puxando muita gente, cara. Eu vou um pouco além, eu acho que já passou, o jogo do Brasil já passou o Super Bowl aqui. E eu sei que a amostragem é pequena, a gente só teve 2 jogos, mas eu sinto isso de vários âmbitos. Eu sinto que para as marcas é mais próximo, então as marcas não precisam só, tipo assim, vamos aproveitar o Super Bowl. Não, a gente pode estar lá, a gente pode fazer parte disso fisicamente, isso é muito valioso. E o Super Bowl, quando as pessoas que nunca ouviram falar sabem, é uma coisa distante. Quando é um jogo no Brasil, cara, você pode até não curtir, não acompanhar, mas vai acontecer do lado da sua casa, sabe? Então eu acho que isso parece que já superou, eu vejo em termos de movimentação de quem é de fora. É óbvio que o Super Bowl, para quem já gosta do esporte, é muito mais importante, por ser a final e por ser os 2 últimos times. E eu acho que a gente teve uma sorte muito grande nesses 2 anos pegar 2 excelentes confrontos, né? Eagles e Packers é fantástico, Chiefs e Chargers é fantástico. E agora que é no Maracanã, para mim cara, a maior arena, o maior palco esportivo, talvez do mundo, eu vou deixar só o Brasil, ter um jogo lá é espetacular. Então eu espero que sejam 2 bons times para agregar mais ainda isso, sabe? Mas, cara, o jogo do Brasil eu acho que mudou tudo, assim.